a 1,5 milhão de quilômetros da Terra, num abismo onde a gravidade do Sol e do nosso pálido ponto azul se anulam num abraço matemático perfeito, reina um silêncio absoluto. É um exílio gélido e escuro, conhecido pelos astrônomos como o segundo ponto de Lagrange. Não há vento, não há som, apenas o vácuo indiferente. E flutuando nessa quietude, como uma joia suspensa na noite eterna, encontra-se uma máquina que é o ápice da curiosidade humana. Ali, o telescópio espacial James Webb desdobrou-se. Foi um balé mecânico de risco incalculável, um origami de berílio e ouro abrindo as suas pétalas com a precisão de um relojoeiro divino. 18 segmentos hexagonais alinham-se, não para refletir a nossa própria imagem, mas para capturar os fantasmas do passado. Este é o nosso olho dourado, um monumento construído para perscrutar, através da poeira do tempo, e ver o momento em que o universo acendeu as suas primeiras luzes. Durante décadas, construímos modelos e equações em quadros negros cobertos de giz, sonhando com o que este olho veria. A narrativa científica era elegante e reconfortante. Acreditávamos que, ao olharmos para trás, para as profundezas de 13 bilhões de anos, encontraríamos um cosmos infantil. Esperávamos ver o amanhecer cósmico, o momento em que as primeiras estrelas, tímidas e frágeis, começaram a fundir hidrogênio, perfurando a névoa escura como velas solitárias numa catedral imensa e vazia. Imaginávamos galáxias pequenas, irregulares, aglomerados de matéria tentando desajeitadamente encontrar a sua forma. Mas o universo não tem obrigação de seguir os nossos sonhos. Quando os primeiros dados viajaram através do vazio e foram traduzidos em imagens nos servidores em Baltimore, o suspiro de alívio dos cientistas transformou-se rapidamente num silêncio de perplexidade. O Webb não encontrou apenas berçários estelares tranquilos. Nas sombras mais profundas do espaço-tempo, onde deveriam existir apenas os primeiros suspiros da criação, o telescópio detectou monstros. Eram pontos de luz vermelha intensa, desviados para o infravermelho pela expansão implacável do tecido do espaço. Mas a análise espectral revelou a sua verdadeira natureza. Não eram estrelas, eram quasares. Eram faróis de energia inimaginável, alimentados por buracos negros supermassivos. Isto não deveria ser possível. Encontrar tais titãs gravitacionais na infância do universo é como entrar numa maternidade e encontrar, no berço onde deveria repousar um recém-nascido, um gigante de armadura completa, marcado por cicatrizes de guerras antigas. A existência destes objetos quebra a cronologia que escrevemos com tanto cuidado. Para entender o terror sublime desta descoberta, precisamos compreender a fome. Um buraco negro não cresce instantaneamente. Ele precisa de se alimentar. Ele devora gás, poeira e estrelas infelizes que se aventuram demasiado perto do seu horizonte de eventos. Mas a física impõe uma dieta rigorosa, conhecida como o limite de Eddington. Imagine tentar beber água de uma mangueira de incêndio apontada diretamente ao seu rosto. A força da água empurra-o para trás, impedindo-o de beber. O mesmo acontece com um buraco negro. Quando a matéria cai na boca da besta, ela aquece devido à fricção, brilhando com uma intensidade furiosa. Essa luz, essa radiação, exerce pressão para fora, empurrando a nova comida para longe e impedindo que o buraco negro engula mais rápido. Existe um equilíbrio delicado entre a gravidade que puxa e a luz que empurra. Seguindo estas leis, um buraco negro precisaria de 1.000 milhões de anos de alimentação constante e disciplinada para atingir a massa de milhões de sóis. O tempo
é o ingrediente essencial desta receita cósmica. No entanto, o James Webb olhou para uma época em que o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos de idade e encontrou buracos negros que já possuíam a massa de 10, 20 ou até 30 milhões de sóis. Eles são demasiado grandes. Eles são demasiado velhos para um universo tão jovem. É como se tivessem saltado etapas da evolução, surgindo totalmente formados do caos primordial. A implicação é perturbadora. Sugere que os nossos livros de história estão incompletos, ou pior, fundamentalmente errados. Talvez estes monstros não tenham nascido da morte de estrelas, como sempre acreditamos. A morte de uma estrela cria um buraco negro pequeno, uma semente estelar. Mas para chegar aos tamanhos que o Webb detectou, a semente teria de ter crescido a uma velocidade impossível, violando o limite de Eddington e devorando matéria mais rápido do que a luz consegue escapar. Ou talvez exista uma alternativa mais sombria. Uma teoria que sussurrava nas margens da astrofísica e que agora grita por atenção. A teoria dos buracos negros, de colapso direto. Imagine nuvens de gás primordial, tão vastas e densas que não se fragmentam em estrelas individuais. Em vez disso, sob o peso esmagador da sua própria gravidade, colapsam catastroficamente, implodindo diretamente para a escuridão, sem nunca terem brilhado como estrelas. Nascem não como sementes, mas como árvores antigas, buracos negros que começam a sua vida já com massas monstruosas, prontos para ancorar as primeiras galáxias. Esta visão altera a nossa percepção da arquitetura do cosmos. Sempre pensamos nas galáxias como lares seguros, ilhas de luz onde a vida poderia eventualmente florescer, com um buraco negro escondido no porão como um segredo vergonhoso. Mas as descobertas do Webb sugerem o inverso. O buraco negro não é o inquilino, ele é o arquiteto. Ele estava lá primeiro. As sombras primordiais chegaram antes da luz. E enquanto o espelho dourado continua a perscrutar a escuridão, recolhendo fótons que viajaram desde antes da Terra existir, uma nova pergunta começa a formar-se na mente dos cosmólogos. Se estes devoradores de mundos estavam lá desde o início, dominando o palco quando o universo mal tinha aberto os olhos, o que mais se esconde naquelas eras esquecidas? O que o James Webb encontrou não foi apenas uma anomalia estatística nos nossos gráficos. Foi um vislumbre de um universo muito mais violento, rápido e misterioso do que ousávamos imaginar. Olhamos para o abismo à espera de ver o nascimento da luz. Mas o abismo olhou de volta e os seus olhos eram feitos de gravidade infinita. Agora, precisamos perguntar: se estes monstros cresceram no escuro antes das estrelas, o que é que eles consumiram para se tornarem tão grandes? E onde estão os restos desse banquete invisível? O inverno de 1915 desceu sobre a frente oriental como uma mortalha branca e gelada. O mundo estava em chamas. Nas trincheiras lamacentas da Primeira Guerra Mundial, o ar cheirava a gás mostarda, pólvora queimada e desespero. A humanidade estava ocupada demonstrando sua terrível capacidade de autodestruição, rasgando a paisagem europeia com artilharia pesada e arame farpado. No entanto, no meio deste inferno mecanizado, um homem de 42 anos jazia em um abrigo improvisado, com as mãos tremendo não de medo, mas da febre de uma doença autoimune, rara e fatal. Seu nome era Karl Schwarzschild. Ele era um astrônomo alemão distinto, um homem de intelecto refinado que se voluntariou para o exército por dever patriótico. Enquanto os obuses descreviam arcos balísticos sobre sua cabeça, seguindo as leis previsíveis da gravidade newtoniana, a mente de Schwarzschild
vagava por um campo de batalha muito mais vasto e abstrato. Em suas mãos sujas de terra, ele segurava uma cópia das atas da Academia Prussiana de Ciências. Nas páginas estavam as equações de campo recém-publicadas por Albert Einstein. Aqueles símbolos matemáticos eram uma nova linguagem para descrever a realidade. Einstein havia proposto que a gravidade não era uma força invisível, puxando objetos através do espaço, mas sim a curvatura do próprio tecido do espaço e do tempo causada pela presença de matéria e energia. Era uma ideia elegante, mas as equações eram um pesadelo de complexidade. Era um sistema de 10 equações diferenciais, não lineares, que pareciam impossíveis de resolver de forma exata. O próprio Einstein havia usado apenas aproximações para prever a órbita de Mercúrio. Mas ali, sob o troar dos canhões, Schwarzschild encontrou uma clareza que escapara ao próprio criador da teoria. Ele simplificou o universo. Ele imaginou uma estrela perfeitamente esférica, que não girava, suspensa em um vácuo absoluto. Ao reduzir o caos da realidade à pureza da geometria, ele começou a calcular como o espaço-tempo se comportaria ao redor e dentro dessa massa idealizada. O que ele encontrou nas soluções daquelas equações foi algo que desafiava a sanidade. Schwarzschild descobriu que a estrutura do espaço-tempo dependia crucialmente de quão comprimida a massa estava. Se você pegasse uma estrela como o nosso Sol e a esmagasse, a gravidade na superfície aumentaria. O espaço se curvaria mais profundamente. Mas a matemática revelou um limite sinistro. Havia um raio crítico, uma fronteira invisível que hoje leva o seu nome. Se toda a massa de um objeto fosse comprimida para dentro dessa esfera minúscula, a curvatura do espaço não apenas aumentaria, ela se tornaria infinita. O denominador na equação se tornaria zero. Na linguagem fria da matemática, isso é uma singularidade. Na linguagem da realidade física, era uma monstruosidade. Significava que o espaço se fecharia sobre si mesmo como um punho, e o tempo deixaria de fluir da maneira como o conhecemos. Qualquer coisa que cruzasse essa fronteira estaria perdida para sempre, isolada do resto do universo, caindo eternamente em direção a um centro sem fim. Schwarzschild havia calculado o primeiro ponto de não retorno. Ele havia descoberto matematicamente o abismo. Com a humildade de quem contempla o divino, ele escreveu uma carta a Einstein, diretamente do fronte de batalha. Suas palavras carregavam uma ironia trágica. Ele disse que a guerra havia sido gentil o suficiente com ele para permitir que se afastasse de tudo e fizesse essa caminhada pela terra das ideias de Einstein. Ele apresentou sua solução exata, a primeira prova rigorosa de que a relatividade geral funcionava no papel. Pouco tempo depois de enviar a carta, Karl Schwarzschild morreu. A doença de pele, o pênfigo, reclamou seu corpo, mas ele deixou para trás um fantasma matemático que assombraria a física pelo próximo século. Quando Einstein leu a carta em Berlim, sua reação foi ambivalente. Ele ficou encantado com a elegância matemática. Ele apresentou o trabalho de Schwarzschild à academia na semana seguinte, elogiando a precisão do cálculo. Mas havia uma barreira intransponível na mente do grande gênio. Einstein aceitou a matemática, mas rejeitou a física. Para Einstein e para a vasta maioria dos cientistas da época, a singularidade de Schwarzschild era uma aberração. Era considerada um artifício numérico, uma falha no sistema de coordenadas que desapareceria se olhássemos para a realidade com mais cuidado. A ideia de que uma estrela pudesse colapsar
até um ponto de densidade infinita, era repugnante para a intuição humana. Acreditava-se que a natureza possuía mecanismos de defesa, salvaguardas internas que impediriam a matéria de cometer tal suicídio gravitacional. Eles argumentavam que a pressão interna, o calor ou a força centrífuga da rotação sempre impediriam o colapso total. Uma estrela girando lançaria a matéria para fora antes de se tornar esse buraco no tecido da realidade. O universo, na visão deles, era racional, estável e eterno. Não havia lugar para monstros que engoliam a luz. Essa foi a grande cegueira intelectual do século XX. Durante décadas, o raio de Schwarzschild foi tratado como uma curiosidade de laboratório, um exercício para estudantes de pós-graduação, e não como um objeto que pudesse existir na escuridão fria do espaço. Era o equivalente cósmico de desenhar dragões nas bordas de um mapa antigo para marcar o desconhecido. Nós projetamos nosso desejo de ordem no cosmos. Nós assumimos que porque a ideia era aterrorizante, ela não poderia ser real. Estávamos errados. A resistência de Einstein ecoa através das décadas, até o momento presente. Assim como ele não podia conceber que a natureza permitisse tal violação das leis conhecidas, nós hoje olhamos para os dados que descem do telescópio espacial James Webb e sentimos o mesmo calafrio de descrença. A história está rimando novamente. Aquele ponto matemático abstrato, calculado em uma trincheira suja, enquanto a Europa sangrava, não era apenas uma possibilidade, era uma profecia. O que Schwarzschild viu nos números era o nascimento de um devorador de mundos. Mas nem mesmo ele, em seus delírios de febre, poderia ter imaginado que esses objetos não seriam apenas o fim das estrelas, mas talvez o começo de tudo. A arrogância de pensarmos que entendemos as regras do jogo está sendo desafiada mais uma vez. Pois se Einstein duvidava que um único buraco negro pudesse existir, o que ele diria se visse o que acabamos de encontrar à espreita na alvorada do tempo? A matemática não mente, mas a nossa interpretação dela frequentemente falha por falta de imaginação. Onde Einstein viu um erro, o universo escondia sua arquitetura mais fundamental. E agora, essa arquitetura está se revelando não como uma anomalia rara, mas como uma infestação primordial que antecede a própria luz das estrelas. Leonardo da Vinci passava horas sentado às margens do rio Arno, observando obsessivamente o movimento da água. Em seus cadernos, entre esboços de máquinas voadoras e anatomia humana, ele desenhava redemoinhos violentos, tentando capturar a matemática do caos. Ele chamava a água de o veículo da natureza, uma força que podia ser suave como o orvalho ou devastadora como o dilúvio bíblico. Leonardo percebeu que, quando um rio encontra um obstáculo ou uma queda abrupta, a água não apenas cai, ela se contorce, acelera e grita. Séculos antes de compreendermos a estrutura do cosmos, o velho mestre florentino já havia intuído a natureza fundamental dos fluidos. E o que a física moderna nos revelou, com um terror sublime, é que o próprio espaço-tempo, o palco onde a realidade encena sua peça, comporta-se exatamente como aquele rio desenhado a bico de pena. Para entender o que o telescópio James Webb foi enviado para observar, precisamos abandonar a imagem estática de um buraco negro como um simples objeto escuro sentado no vácuo. Precisamos imaginá-lo como uma catarata dinâmica. Imagine que você é um peixe nadando em um rio plácido. A água flui suavemente em direção a uma cachoeira distante. Você pode nadar a uma velocidade máxima fixa, que chamaremos de velocidade da luz. Enquanto você estiver longe da borda, a correnteza é lenta.
Você pode nadar contra ela, pode ficar parado, pode escapar. Mas à medida que se aproxima do abismo, o leito do rio se estreita e a água acelera. Chega um ponto crítico, uma linha invisível na superfície da água, onde a velocidade da correnteza se torna exatamente igual à sua velocidade máxima de nado. Este é o horizonte de eventos. Não é uma barreira física. Não é uma parede de tijolos negros no espaço. É simplesmente o ponto onde o espaço está fluindo para dentro do abismo na velocidade da luz. Se você cruzar essa linha, mesmo que nade com toda a força contra a corrente, mesmo que você seja um fóton de luz sem massa, viajando no limite absoluto da causalidade universal, você ainda será arrastado para trás. Pois ali, o próprio rio, o próprio tecido da realidade, está caindo mais rápido do que a luz consegue subir. Dentro dessa fronteira, o espaço flui em direção à singularidade central, com uma voracidade que desafia a intuição, carregando consigo o tempo, a matéria e a esperança de retorno. Mas o verdadeiro espetáculo, o horror luminoso que o James Webb busca, não acontece depois da queda. Acontece logo antes, na beira do precipício. A matéria no universo raramente cai diretamente na boca do monstro. Estrelas, nuvens de gás e poeira cósmica possuem seu próprio movimento, sua própria dança rotacional. Quando são capturadas pela gravidade tirânica do buraco negro, elas não mergulham em linha reta. Elas espiralam. Como a água drenando de uma banheira titânica, a matéria começa a girar, formando um anel incandescente ao redor da escuridão central. Chamamos isso de disco de acreção, mas o nome é técnico demais para a violência que ele representa. Pense nisso como um moinho triturador celestial. À medida que o gás espirala para dentro, ele é forçado a ocupar um espaço cada vez menor. As camadas de gás orbitam em velocidades diferentes. As faixas internas giram muito mais rápido do que as externas, criando um atrito cataclísmico. É uma fricção em escala planetária. A viscosidade magnética do plasma age como lixa contra lixa, convertendo a energia do movimento gravitacional em calor puro. Não é o calor de uma fogueira, nem mesmo o calor do núcleo do nosso Sol. É uma temperatura de milhões de graus, tão intensa que os átomos são despidos de seus elétrons, e a matéria grita sua agonia final na forma de raios X e luz ultravioleta. Este é o paradoxo da fome cósmica. Para ser o objeto mais escuro do universo, o buraco negro precisa criar a luz mais brilhante do universo. Antes de desaparecer para sempre, a matéria brilha com a intensidade de 1000 sóis, um farol que pode ser visto através de bilhões de anos-luz de vazio. É o quasar, a tocha antiga que ilumina a infância do cosmos. O James Webb, com seus olhos infravermelhos banhados a ouro, foi projetado para olhar através da poeira do tempo e ver esses moinhos em operação no alvorecer do universo. A física teórica nos deu um manual de instruções para essa máquina. Esperávamos ver um processo ordenado. Existe um limite, calculado pelo astrofísico Arthur Eddington, que define o quão rápido um buraco negro pode comer. Se ele tentar engolir matéria rápido demais, a radiação gerada pelo calor do disco empurra o gás para fora, cortando o suprimento de comida. É um mecanismo de autorregulação, um engasgo cósmico que deveria impedir o crescimento desenfreado. A luz exerce pressão. Quando o disco de acreção brilha com fúria excessiva, os fótons agem como um vento estelar, soprando a mesa do banquete para longe da boca faminta. Portanto, as regras do jogo pareciam claras. Os buracos negros deveriam crescer em um ritmo constante, limitado pela própria luz que produzem.
Deveríamos ver, nos confins do universo, buracos negros infantis, crescendo de forma comportada, respeitando as leis de trânsito da termodinâmica. Mas a natureza não tem obrigação de seguir nossos manuais. Ao observar o disco de acreção, também observamos o tempo sendo torturado. Perto da borda interna, onde o rio do espaço-tempo está prestes a se tornar uma catarata supraluminal, o tempo desacelera para o observador externo. A luz que luta para escapar desse poço gravitacional perde energia, esticando-se para o vermelho, um fenômeno conhecido como desvio para o vermelho gravitacional. É como se a luz estivesse subindo uma ladeira íngreme, chegando ao topo exausta e com menos frequência. O Webb vê essa luz cansada, essa assinatura espectral de materiais girando a frações significativas da velocidade da luz, orbitando o nada. E aqui reside a semente do terror. As simulações de computador, aquelas que levam meses para renderizar em supercomputadores, mostram o disco de acreção como um lugar de turbulência magnética insana. Linhas de campo magnético se retorcem, se quebram e se reconectam, lançando jatos de plasma magnetizado para fora dos polos do buraco negro, como sangue jorrando de uma artéria perfurada. Esses jatos perfuram galáxias inteiras, moldando o destino de bilhões de estrelas. O buraco negro não é apenas um túmulo, é um escultor. Ele dita onde as estrelas podem nascer e onde elas devem morrer. Quando apontamos o James Webb para o abismo, esperávamos confirmar essa anatomia. Esperávamos ver a assinatura térmica de discos de acreção, obedecendo ao limite de Eddington. Esperávamos ver a cachoeira fluindo de maneira previsível. A luz deveria nos contar a história de como a gravidade venceu a batalha contra a expansão, aglutinando matéria em pontos de densidade infinita. Mas o que encontramos nos espectros de luz capturados pelo espelho hexagonal não foi a ordem de uma refeição controlada. Foi a evidência de uma gula impossível. Imagine que você está observando aquela cachoeira desenhada por Leonardo. Você espera ver a água fluindo, acelerando e caindo. Mas, de repente, você percebe que o rio inteiro, muito mais água do que o leito deveria comportar, está desaparecendo no abismo sem transbordar, sem engasgar, sem respeitar a resistência do ar ou da rocha. O James Webb olhou para o coração dessas galáxias primordiais e viu sombras que eram grandes demais, brilhantes demais e antigas demais. A mecânica do disco de acreção, esse moinho triturador de matéria, parecia estar operando em overdrive, violando o limite de velocidade que acreditávamos ser inviolável. A radiação que deveria empurrar a comida para longe não estava funcionando. Ou a comida estava sendo forçada, goela abaixo por uma mão invisível, ou a própria estrutura do buraco negro era diferente do que havíamos sonhado em nossas equações mais ousadas. A metáfora da cachoeira se mantém, mas agora o rio é uma torrente furiosa que desafia a hidrodinâmica. O que acontece quando a matéria cai mais rápido do que a luz pode avisar que ela está chegando? O que acontece quando o moinho gira tão rápido que o próprio espaço ao redor dele começa a ser arrastado, não apenas para dentro, mas em rotação, criando um vórtice que mistura passado e futuro em uma espuma indistinguível? Estávamos preparados para ver monstros, mas estávamos preparados para ver monstros que sabem quebrar as regras da física que os criou? O silêncio do horizonte de eventos guarda o segredo, mas o grito do disco de acreção, capturado agora com clareza cristalina pelo Webb, está nos contando uma história diferente. Uma história onde a fome não tem limites e onde a escuridão
não é apenas a ausência de luz, mas uma presença ativa, faminta e talvez muito mais eficiente em devorar o universo do que jamais ousamos temer. O que o telescópio viu não foi apenas um buraco negro se alimentando. Ele viu uma anomalia no calendário da criação. Imagine uma catedral gótica. Suas torres de pedra arranham o céu. Seus vitrais contam a história de séculos de devoção e seus alicerces mergulham profundamente na terra antiga. Sabemos, instintivamente, que tal estrutura não surge do nada. Ela exige tempo, exige o suor de gerações, o assentamento lento da argamassa, a erosão calculada da história. Se você caminhasse por uma floresta virgem, onde o solo ainda é lama primordial e as primeiras samambaias acabaram de desenrolar suas folhas, e encontrasse tal catedral erguida em sua glória completa, sua mente rejeitaria a visão. Seria um anacronismo violento, uma ofensa à causalidade. No entanto, é exatamente diante dessa catedral impossível que a humanidade se encontra agora. Nós apontamos nossos olhos dourados para a escuridão. O telescópio espacial, James Webb, essa maravilha de engenharia que lançamos ao ponto de Lagrange, não é apenas uma câmera. É uma máquina do tempo. Ele nos permite ver não como o universo é, mas como ele foi. E ao perfurarmos a neblina do tempo, olhando para trás, para a época que chamamos de aurora cósmica, esperávamos encontrar o berçário do universo. Esperávamos ver o caos infantil, pequenas protogaláxias desajeitadas, estrelas tímidas acendendo suas primeiras luzes nucleares e, talvez, sementes minúsculas de escuridão, buracos negros recém-nascidos, pesando apenas algumas dezenas de vezes a massa do nosso Sol. Mas o universo não nos deu um berçário. Ele nos mostrou um trono ocupado por titãs. O que o James Webb detectou nessas profundezas de desvio para o vermelho, em regiões como a galáxia GNZ11 ou no campo ultraprofundo Sears, desafia a sanidade da nossa física. Encontramos monstros, buracos negros supermassivos, contendo a massa de 10 milhões, 100 milhões, até bilhões de sóis. E eles estão lá, sentados no tecido do espaço-tempo, apenas 400 ou 500 milhões de anos após o Big Bang. Para entender o horror existencial dessa descoberta, precisamos compreender a dieta de um Deus. Um buraco negro não pode comer o quanto quiser, na velocidade que desejar. Existe uma lei cósmica, um limite de velocidade para a gula, conhecido como o limite de Eddington. Imagine um buraco negro tentando devorar uma nuvem de gás. À medida que a matéria cai em direção ao horizonte, ela acelera, aquece e brilha com uma fúria radiante. Essa luz, essa radiação, exerce pressão para fora. É um vento de fótons tão poderoso que empurra a matéria que está tentando entrar. Se o buraco negro tentar engolir muito rápido, o brilho de sua própria refeição sopra a comida para longe. Ele engasga. Ele vomita luz e fome, limitando sua própria taxa de crescimento. De acordo com nossos modelos mais robustos de evolução estelar, um buraco negro nascido da morte de uma estrela primitiva começaria pequeno, talvez com 10 a 100 massas solares. Mesmo que ele se alimentasse no limite absoluto de sua capacidade, sem parar, devorando gás e estrelas como um banquete interminável, levaria quase 1 bilhão de anos para atingir o status de supermassivo. A matemática é implacável. O tempo é um ingrediente necessário na receita da gravidade. No entanto, os dados do James Webb nos mostram o impossível. Encontramos buracos negros com a massa de 1 bilhão de sóis, numa época em que o universo tinha apenas alguns por cento de sua idade atual. É aqui que a nossa analogia se torna aterrorizante. Imagine que você viaja no tempo,
até a época em que as pirâmides do Egito estavam sendo planejadas. O deserto é vasto, a areia é quente, e os trabalhadores ainda estão talhando as primeiras pedras. Mas lá, no meio das dunas intocadas, você encontra um arranha-céu de vidro e aço, perfeitamente construído, brilhando sob o sol antigo. O cimento das fundações da civilização ainda nem secou. A humanidade mal aprendeu a escrever. E, no entanto, o ápice da engenharia moderna está lá, completo e imponente. Isso não deveria estar lá. Não houve tempo suficiente para empilhar os andares. Não houve tempo suficiente para o buraco negro comer. A presença desses objetos quebrou a cronologia do crescimento cósmico. Eles não são apenas anomalias estatísticas. Eles são falhas na nossa compreensão da história. Se eles cresceram a partir de sementes estelares, teriam que ter violado o limite de Eddington repetidamente, alimentando-se a taxas supercríticas, engolindo oceanos de matéria mais rápido do que a física convencional diz ser sustentável. Teriam que ser glutões milagrosos, consumindo galáxias inteiras em um frenesi que desafia o equilíbrio hidrostático. Ou, talvez, a verdade seja ainda mais estranha. Talvez eles nunca tenham sido estrelas. Estamos sendo forçados a considerar a hipótese dos buracos negros de colapso direto. Imagine uma nuvem primordial de hidrogênio e hélio, tão vasta e pura que desafia a imaginação. Normalmente, essa nuvem se fragmentaria, esfriaria e daria origem a um aglomerado de estrelas. Mas e se, sob condições muito específicas, banhada pela radiação ultravioleta de galáxias vizinhas que impede o gás de esfriar e se fragmentar, essa nuvem colossal simplesmente desabasse sobre si mesma, sem passar pelo estágio de estrela, sem fusão nuclear, sem supernova. Apenas a gravidade vencendo a batalha final de um só golpe. Uma nuvem com a massa de 100.000 sóis, colapsando diretamente para um ponto de densidade infinita. Nesse cenário, o monstro não nasce como um bebê que precisa crescer. Ele nasce já adulto. Ele nasce pesado. Ele chega ao universo primitivo, já com um tamanho aterrorizante, pronto para ancorar a formação das primeiras galáxias. Isso explicaria como eles ficaram tão grandes tão rápido. Eles trapacearam no jogo da evolução. Eles pularam as etapas. Mas mesmo essa teoria tem suas falhas, seus buracos lógicos, onde a luz do entendimento ainda não penetra. O que o James Webb nos revelou é que o universo jovem não era um lugar de crescimento lento e gentil. Era um lugar de violência acelerada, um lugar onde a gravidade agia com uma urgência que não vemos hoje. Esses buracos negros, supermassivos, no alvorecer do tempo, são como âncoras escuras, mantendo a realidade unida antes mesmo que a realidade estivesse pronta. Eles sugerem que a estrutura do cosmos não foi construída de baixo para cima, de pequenas estrelas para grandes galáxias, mas talvez tenha sido orquestrada por esses gigantes desde o primeiro compasso da Sinfonia Universal. Olhamos para os espectros de luz capturados pelo Webb. Vemos as linhas de emissão largas do hidrogênio, a assinatura inconfundível do gás, girando em velocidades insanas ao redor de um poço gravitacional profundo. E essas linhas nos dizem que a massa está lá. O monstro é real. O arranha-céu está de pé sobre o cimento molhado. Isso nos força a uma humildade profunda. Acreditávamos ter mapeado a árvore genealógica do cosmos. Pensávamos saber quanto tempo leva para uma semente se tornar uma floresta. Mas o universo, em sua indiferença majestosa, ri de nossos cronogramas. Ele nos mostra que nas trevas da antiguidade, processos operavam em escalas que mal podemos simular em nossos supercomputadores. Se esses buracos negros nasceram grandes,
ou se cresceram a uma velocidade impossível, o resultado é o mesmo. O universo primitivo era muito mais povoado, muito mais denso e muito mais aterrorizante do que qualquer simulação previu. Havia predadores gigantes nadando no oceano cósmico antes mesmo que as primeiras ilhas de luz tivessem se estabilizado. Eles estavam lá, à espreita, enquanto o hidrogênio neutro ainda cobria o cosmos como um nevoeiro. Eles eram os faróis negros de uma era esquecida. E agora, a luz que viajou por 13 bilhões de anos finalmente chegou aos espelhos do nosso telescópio para nos contar que não estávamos lá para ver a construção. Chegamos atrasados e encontramos a obra pronta, perfeita e inexplicável. Essa descoberta não apenas reescreve os livros de astronomia, ela altera a nossa percepção filosófica de ordem. A ordem não emergiu lentamente do caos. Parece que a gravidade impôs uma ordem monstruosa e pesada, quase instantaneamente. O abismo olhou para nós muito antes do que pensávamos. Mas se esses titãs existiram tão cedo, o que aconteceu com eles? Eles são os ancestrais dos buracos negros supermassivos, que hoje residem calmamente no coração de galáxias como a nossa Via Láctea. Somos nós os herdeiros desses monstros primordiais, vivendo na calmaria orbital ditada por seus descendentes? A resposta reside na poeira e no gás, que obscurecem nossa visão, e na matemática exótica da singularidade. Enquanto contemplamos essa impossibilidade, somos deixados com uma pergunta inquietante que ecoa através dos éons. Se o universo pode criar monstros tão rapidamente, o que mais ele escondeu nas dobras do tempo, esperando apenas que tivéssemos olhos nítidos o suficiente para ver? Imagine uma biblioteca antiga, vasta e empoeirada, onde cada livro representa uma era da história cósmica. Durante séculos, os astrônomos acreditaram ter catalogado a primeira prateleira, o capítulo da Gênese. Acreditavam que a história começava com uma luz suave, o nascimento tímido das primeiras estrelas, lanternas solitárias na escuridão, que viviam, morriam e, apenas ocasionalmente, deixavam para trás uma semente escura. Uma semente que precisaria de eras, de bilhões de anos de alimentação lenta e constante, para crescer e se tornar um gigante. Era uma história de paciência, uma história de evolução gradual. Mas o telescópio espacial James Webb entrou nessa biblioteca e, com um único olhar infravermelho, derrubou a prateleira inteira no chão. O que ele viu nas profundezas do tempo não foram apenas lanternas tímidas. Foram monstros, titãs de escuridão com a massa de bilhões de sóis, sentados confortavelmente no berço do universo, numa época em que, segundo todas as nossas leis físicas, eles deveriam ser recém-nascidos. É como encontrar um carvalho secular 5 minutos após plantar a bolota. A matemática da acreção, a própria dieta dos buracos negros que conhecíamos, proíbe tal crescimento. Existe um limite de velocidade no cosmos, não apenas para a luz, mas para a gula. Se um buraco negro come rápido demais, a radiação do seu próprio banquete empurra a comida para longe. É o limite de Eddington, uma barreira que deveria ter mantido o universo jovem seguro desses predadores colossais. No entanto, eles estão lá. O Webb nos mostrou o impossível. E diante do impossível, a comunidade científica não sente apenas curiosidade. Ela sente vertigem. Uma vertigem que nos obriga a considerar uma ideia que, até pouco tempo, era vista como uma heresia radical, um sussurro nos corredores da astrofísica teórica, a hipótese do colapso direto. Para entender o terror inerente a essa ideia, precisamos esquecer a imagem poética do nascimento estelar.
Normalmente, uma nuvem de gás no espaço é como uma orquestra, afinando seus instrumentos. A gravidade tenta puxar tudo para dentro, mas o calor cria pressão, empurrando para fora. Para que a gravidade vença e crie uma estrela, a nuvem precisa esfriar. Ela precisa sangrar energia. Moléculas de hidrogênio agem como radiadores, emitindo calor para o vazio, permitindo que a nuvem se fragmente. Ela se quebra em pedaços menores, cada um colapsando em uma estrela individual. É um processo de fragmentação, transformando uma nuvem titânica em um aglomerado de sóis modestos. É assim que as galáxias deveriam nascer. Mas o cenário do colapso direto propõe um pesadelo termodinâmico. Imagine uma região do universo primitivo onde as condições são tão extremas, tão perfeitamente hostis, que o gás é proibido de esfriar. Ele é proibido de se fragmentar. Isso acontece quando uma nuvem de gás primordial, virgem de metais, composta apenas por hidrogênio e hélio, encontra-se vizinha de uma galáxia jovem e violenta. A radiação ultravioleta dessa vizinha bombardeia a nuvem, destruindo as moléculas de hidrogênio antes que elas possam se formar. Sem essas moléculas, a nuvem perde sua capacidade de refrigerar. Ela permanece quente, imensamente quente. A pressão térmica mantém a nuvem inflada, impedindo-a de se quebrar em estrelas pequenas. A gravidade continua puxando, mas o calor resiste, e a nuvem cresce, acumulando mais e mais matéria, inchando até atingir massas que desafiam a compreensão, dezenas de milhões de vezes a massa do nosso Sol. Ela se torna uma represa prestes a estourar. E quando a gravidade finalmente vence, ela não vence por pontos. Ela vence por nocaute imediato. Não há fragmentação. Não há o nascimento de 1 milhão de estrelas. Em vez disso, a nuvem inteira, uma estrutura maior que sistemas solares inteiros, colapsa de uma única vez sobre si mesma. Não é uma morte estelar. É um aborto cósmico de proporções galácticas. A matéria cai em direção ao centro em queda livre, ignorando a fusão nuclear, ignorando a fase de se tornar luz. A densidade aumenta tão rapidamente que o tecido do espaço-tempo não se curva gentilmente. Ele se rasga. Em questão de anos, um piscar de olhos na escala cósmica, uma massa equivalente a 100 mil sóis, desaparece do universo visível, implodindo diretamente em uma singularidade. Nascem assim as sementes pesadas. Não são os buracos negros estelares que conhecemos, restos de estrelas mortas. São buracos negros nascidos prontos, monstros que já começam a vida com um tamanho aterrorizante, ignorando bilhões de anos de evolução. Essa teoria muda fundamentalmente a textura da realidade primordial. Sugere que o universo jovem não era um berçário tranquilo, mas um lugar de violência silenciosa e catastrófica. Para que o colapso direto ocorra, é necessário um alinhamento preciso de forças, uma dança macabra entre radiação e gravidade. Isso implica que as primeiras estruturas do cosmos não surgiram do caos aleatório, mas de uma orquestração de destruição. A luz de uma galáxia vizinha condena a nuvem ao lado à escuridão eterna. É um canibalismo cosmológico onde a vida de uma estrutura exige a morte monstruosa de outra. Ao analisarmos os dados espectrais que o James Webb envia, procuramos a assinatura química desses eventos. Não procuramos a luz das estrelas, mas a luz do gás, sendo esmagado antes de desaparecer. Procuramos a linha Lyman alfa, o grito do hidrogênio sendo ionizado por uma fonte que não é estelar, mas gravitacional. E os dados começam a se alinhar com essa realidade perturbadora. Se a hipótese do colapso direto estiver correta,
A arquitetura do nosso universo foi construída sobre fundações muito mais densas do que imaginávamos. A gravidade não precisou esperar pelas estrelas. A gravidade tomou atalhos. Ela trapaceou. Isso nos leva a considerar o conceito da estrela quase-estelar, ou quase-estrela, um objeto teórico transitório que existiria durante esse colapso. Imagine uma estrela tão massiva que seu núcleo colapsa em um buraco negro, mas as camadas externas são tão vastas e pesadas que a explosão de supernova é sufocada. O buraco negro nasce dentro da estrela e começa a devorá-la de dentro para fora. Por um breve momento, essa entidade híbrida brilha, não pela fusão nuclear, mas pela energia liberada pelo buraco negro consumindo seu hospedeiro. É uma estrela movida à escuridão, um cadáver inchado e brilhante que ilumina o universo primitivo com a intensidade de uma galáxia inteira, antes de finalmente sucumbir à sua própria fome e desaparecer. A existência desses objetos e o mecanismo de colapso direto resolvem o problema do tempo. Eles explicam como os monstros que o Webb encontrou cresceram tão rápido. Eles não precisaram crescer. Eles nasceram gigantes. Mas essa solução traz consigo um novo tipo de horror existencial. Ela nos diz que as condições para a criação de buracos negros supermassivos, as âncoras que seguram as galáxias unidas, incluindo a nossa Via Láctea, foram forjadas em cataclismos de gás puro. Isso significa que, no centro de cada galáxia, no coração de tudo o que conhecemos, reside um monumento a esse colapso primordial. Nós orbitamos os fantasmas dessas nuvens que nunca tiveram a chance de brilhar. A física aqui desce a um nível de granularidade fascinante. A instabilidade termodinâmica necessária para o colapso direto depende da ausência de metais. Carbono, oxigênio, ferro, os elementos que compõem o sangue em nossas veias e a terra sob nossos pés, são contaminantes que impediriam esse processo. Eles resfriam o gás muito eficientemente. Portanto, o colapso direto é um evento exclusivo de uma era de pureza, um fenômeno que não pode mais acontecer no universo moderno. É uma relíquia de um tempo perdido, uma porta que se fechou para sempre, assim que as primeiras supernovas espalharam poeira pelo cosmos. Estamos olhando para fósseis de um processo extinto. O universo amadureceu, tornou-se sujo, com elementos pesados, e ao fazer isso, perdeu a capacidade de criar esses monstros instantâneos. Hoje, a criação de um buraco negro é um trabalho artesanal, feito estrela por estrela. Mas no alvorecer dos tempos, era uma produção industrial. O pânico teórico que mencionamos não é apenas sobre números que não batem. É sobre a percepção de que nossos modelos de formação de estrutura eram ingênuos. Assumimos que a natureza prefere o caminho gradual. Assumimos que a complexidade se constrói passo a passo. O colapso direto zomba dessa suposição. Ele nos mostra que a natureza, sob as condições certas, prefere o salto quântico, a catástrofe súbita, a transformação total e irrevogável de potencial em abismo. E enquanto os teóricos reescrevem as equações de estado do gás primordial, o telescópio continua a olhar. Ele encontra pontos vermelhos distantes que são brilhantes demais, compactos demais, candidatos a essas sementes pesadas. Cada um desses pontos é uma cicatriz no espaço, um local onde a matéria perdeu a batalha contra a geometria de forma espetacular. Isso altera nossa compreensão da arquitetura da realidade, porque sugere que a escuridão não é apenas o fim da evolução estelar, mas em muitos casos foi o começo. A estrutura em grande escala do universo, a teia cósmica de filamentos e vazios,
pode ter sido ancorada por esses pontos de gravidade infinita, muito antes de as galáxias terem tido tempo de tecer suas espirais de luz. O buraco negro veio antes da galáxia? Durante décadas, a resposta foi um não ressonante. Agora, diante da evidência do colapso direto, a resposta se torna um talvez aterrorizante. Talvez a escuridão tenha sido o alicerce e a luz apenas a decoração tardia. Ao contemplarmos essa violência primordial, somos forçados a perguntar: o que mais o universo jovem esconde? Se nuvens inteiras podem colapsar em singularidades sem aviso, que outros processos exóticos dominaram os primeiros segundos após o Big Bang? A barreira entre a matéria e a energia, entre a partícula e o vácuo, parece muito mais fina nessas épocas extremas. O colapso direto é mais do que uma explicação para anomalias de dados. É um lembrete de que vivemos em um universo que, em sua infância, era um motor de entropia furioso, devorando a si mesmo para criar a estabilidade gravitacional que hoje nos permite existir. Somos os beneficiários de um massacre cósmico. A tranquilidade do céu noturno atual é enganosa. Ela é a calmaria após uma tempestade que rasgou o próprio tecido do espaço para criar os poços gravitacionais onde hoje nos abrigamos. Mas se esses monstros nasceram tão grandes e tão cedo, o que os impediu de engolir tudo? O que limitou o apetite dessas sementes pesadas, permitindo que o gás restante formasse as estrelas que hoje iluminam a noite? Há um equilíbrio delicado, uma negociação entre a voracidade do buraco negro e a sobrevivência da galáxia hospedeira, que ainda não compreendemos totalmente. E é aqui que a história se torna ainda mais estranha. Porque se o colapso direto é real, ele deixa rastros que vão além da luz. Ele deixa ondas. Ondas gravitacionais de uma frequência que nossos detectores atuais mal conseguem escutar, mas que ressoam através do tempo, como o eco de um trovão distante. O universo está zumbindo com a vibração desses colapsos antigos. Estamos começando a ouvir esse zumbido, e o que ele nos diz é que a realidade é muito mais pesada do que pensávamos. O modelo padrão da cosmologia está rachando sob o peso dessas descobertas. Não está quebrando, mas está se expandindo, deformando-se para acomodar uma nova verdade. A de que o universo primitivo não foi construído tijolo por tijolo, mas sim moldado por avalanches de matéria escura e gás. Eventos de escala divina, onde a distinção entre uma nuvem, uma estrela e um buraco negro se dissolveu em pura geometria. À medida que avançamos para as camadas mais profundas dessa investigação, devemos nos preparar para o próximo choque. Porque se os buracos negros podem nascer diretamente do gás, ignorando as estrelas, o que acontece quando esses monstros primordiais se encontram no escuro apertado do universo jovem? A fusão dessas sementes pesadas não seria apenas um evento gravitacional, mas um evento que reescreve a história química do cosmos, espalhando os primeiros elementos pesados, não através de explosões estelares, mas através dos jatos relativísticos lançados por suas fusões titânicas. O James Webb abriu a porta. O colapso direto é o monstro que estava esperando do outro lado, mas ele não está sozinho. Atrás dele, nas sombras ainda mais profundas, algo mais está se movendo. Algo que conecta esses buracos negros não apenas ao nascimento das galáxias, mas à própria estrutura do vácuo quântico. Será que a própria gravidade funcionava de maneira diferente quando o universo era tão denso? Ou estamos vendo apenas a ponta de um iceberg, onde as leis da física que prezamos
são apenas casos especiais de uma realidade muito mais selvagem e indomável. Ludwig Boltzmann caminhava pelas ruas de Viena no final do século XIX, assombrado por uma visão que poucos de seus contemporâneos conseguiam compreender. Enquanto o mundo celebrava o progresso industrial e a máquina a vapor, Boltzmann via algo muito mais sombrio na fumaça que subia das chaminés. Ele percebeu que a natureza tem uma preferência cruel pela desordem. Uma xícara de chá quebrada nunca se remonta espontaneamente. A fumaça nunca retorna ao carvão. Ele entendeu que o universo é uma arma disparada uma única vez, movendo-se inexoravelmente de um estado de ordem cristalina para o caos absoluto. Essa marcha fúnebre da termodinâmica, que ele codificou em equações elegantes, não ditava apenas o resfriamento de uma máquina, mas o destino final de todas as estrelas que pontilham o céu noturno. Se pudéssemos acelerar o relógio cósmico, avançando muito além da era que o telescópio James Webb nos revelou, veríamos a profecia de Boltzmann se desenrolar em uma escala aterrorizante. O que o Webb encontrou nos primórdios do tempo, aquelas sementes vorazes de buracos negros supermassivos, não são apenas anomalias do passado. Elas são os arautos do futuro. Elas são os vencedores finais de uma guerra que a gravidade está travando contra a luz. Imagine que estamos sentados na beira do tempo, observando o fim da era estelar. Daqui a trilhões de anos, a formação de novas estrelas cessará. O gás hidrogênio, o combustível vital do cosmos, terá sido exaurido, trancado em anãs brancas, estrelas de nêutrons, ou disperso em um vazio tão vasto que nunca mais se aglutinará. As últimas estrelas a brilhar serão as anãs vermelhas, queimando seu combustível com uma avareza desesperada, durando trilhões de anos. Mas até elas um dia piscarão e se apagarão. As galáxias, outrora espirais magníficas de luz e cor, tornar-se-ão cemitérios escuros, povoados apenas por cadáveres estelares. Neste crepúsculo cósmico, começa a era dos buracos negros. Aqueles monstros que o James Webb detectou, devorando matéria no alvorecer do universo, agora reinam supremos, sem estrelas para ofuscá-los e sem gás para formar novos discos de acreção brilhantes. Eles se tornam reis silenciosos em um reino de sombras. As galáxias se dissolvem. Encontros gravitacionais ocasionais ejetam estrelas mortas para o vazio intergaláctico, deixando os buracos negros supermassivos no centro para engolir o que resta. A matéria que não escapa é consumida. A entropia, aquela medida de desordem que assombrava Boltzmann, atinge seu auge gravitacional. O buraco negro é o objeto mais entrópico que existe, o depósito final de toda a informação e estrutura que o universo um dia construiu. Parece o fim da história. Um universo estático, frio e escuro, dominado por esferas perfeitas de gravidade eterna. Mas a física quântica, com sua ironia habitual, guarda uma última reviravolta no destino desses titãs. Em 1974, um jovem físico chamado Stephen Hawking, confinado a uma cadeira de rodas, mas com uma mente que vagava livremente pelos horizontes de eventos, olhou para o abismo e percebeu que o abismo vazava. Até aquele momento, acreditava-se que um buraco negro era um cofre perfeito. Nada saía. Mas Hawking aplicou a incerteza do mundo subatômico à certeza brutal da gravidade e encontrou uma contradição. O vácuo do espaço não é vazio. Se pudéssemos ampliar nossa visão até a escala de Planck, veríamos que o espaço vazio é um mar tempestuoso e fervilhante de energia. Pares de partículas virtuais surgem constantemente do nada. Uma partícula de matéria e sua parceira de antimatéria aparecem,
separam-se brevemente como dançarinos em um salão lotado, e então colidem novamente, aniquilando-se e devolvendo sua energia ao vácuo. Esse ciclo de criação e destruição acontece em todos os lugares, a todo momento. A natureza toma um empréstimo de energia e o paga instantaneamente. Mas a situação muda drasticamente na borda de um precipício. Imagine esse balé quântico acontecendo exatamente no horizonte de eventos de um dos monstros antigos que o Webb ajudou a catalogar. Um par de partículas surge. Uma delas, por azar, materializa-se logo dentro do horizonte, ou é capturada pela gravidade inexorável antes que possa se reunir com sua parceira. Ela cai para a escuridão eterna. A outra partícula, deixada sozinha na borda, escapa para o universo exterior. O empréstimo de energia do vácuo não foi pago. A natureza, que abomina dívidas não quitadas, cobra o saldo do único lugar possível, o próprio buraco negro. Para que a partícula externa se torne real e escape, ela deve roubar energia da massa do buraco negro. A partícula que caiu, paradoxalmente, carrega energia negativa em relação ao universo externo, subtraindo uma fração infinitesimal da massa do monstro. Isso é a radiação Hawking. É o brilho da morte de um buraco negro. Não é um processo rápido. Para um buraco negro com a massa do nosso Sol, a temperatura dessa radiação é de apenas alguns nanokelvins, muito mais fria do que o fundo cósmico de micro-ondas que permeia o espaço hoje. Um buraco negro atual, na verdade, ganha massa, pois absorve mais radiação do universo do que emite. Eles ainda estão crescendo, alimentando-se do calor residual do Big Bang. Mas no futuro distante que estamos visualizando, o universo ter-se-á expandido tanto que a temperatura do espaço cairá para quase zero absoluto. O cosmos será mais frio do que os buracos negros. E então, a evaporação começará de verdade. É um processo de lentidão agonizante. É como tentar esvaziar o Oceano Pacífico usando um dedal, tirando uma gota a cada milênio. Os buracos negros supermassivos, aqueles com bilhões de vezes a massa do Sol, que ancoravam as antigas galáxias, levarão um Google de anos para evaporar. Um número 1 seguido de 100 zeros. Uma escala de tempo que torna toda a história da vida, das estrelas e das galáxias menos que um piscar de olhos. Durante esses éons incomensuráveis, o universo será um lugar de silêncio quase absoluto. Apenas a radiação tênue desses gigantes moribundos viajará pelo vazio, esticada pela expansão do espaço, até se tornar irrelevante. A matéria bariônica, os prótons e nêutrons que formavam você, eu e as estrelas, pode já ter decaído, deixando os buracos negros como os únicos guardiões da realidade. No entanto, à medida que encolhem, algo curioso acontece. A temperatura de um buraco negro é inversamente proporcional à sua massa. Quanto menor ele fica, mais quente ele se torna. Um gigante é frio e silencioso, mas um buraco negro anão é quente e barulhento. À medida que perdem massa através da evaporação, eles aceleram. A emissão de partículas torna-se frenética. O gigante adormecido começa a febrilhar. Nos últimos momentos de sua vida, quando o buraco negro foi reduzido ao tamanho de um átomo, ele não desaparece silenciosamente na noite. Ele libera toda a energia restante em uma fração de segundo. O monstro que uma vez engoliu sistemas solares inteiros detona com a força de 1 bilhão de bombas nucleares, um flash final de raios gama duros que ilumina momentaneamente a escuridão eterna do futuro. Um último grito de desafio contra a morte térmica. E então, nada. O espaço retorna à suavidade geométrica. As rugas na gravidade são alisadas. O que o telescópio James Webb viu,
a turbulência, a violência, a formação estrutural, tudo isso se desfaz. A coisa aterrorizante que encontramos dentro dos buracos negros, aquela densidade infinita que desafiava a física, é convertida, partícula por partícula, em uma sopa fina e fria de fótons e gravitons, espalhando-se para sempre em um universo que se expande para a escuridão. Esta visão de futuro recontextualiza o que vemos hoje. Quando olhamos para as imagens do web, não estamos apenas vendo o nascimento das galáxias, estamos vendo a construção dos túmulos do universo. A gravidade que une a matéria é a mesma força que, em última análise, a triturará e a evaporará. Mas há uma questão que permanece, flutuando como um fantasma sobre as equações de Hawking. Se um buraco negro evapora completamente, o que acontece com a informação de tudo o que ele engoliu? A enciclopédia da vida, a estrutura das estrelas, a história das civilizações que talvez tenham caído em seu abraço? Tudo isso é apagado? Se a radiação Hawking é térmica e aleatória, como as cinzas de uma fogueira que não revelam a forma da madeira original, então, o passado é irrevogavelmente destruído. Isso viola um dos princípios mais sagrados da mecânica quântica, que diz que a informação nunca é perdida. Será que no momento final da explosão, ou codificado na radiação sutil, ao longo de trilhões de anos, o buraco negro devolve o que roubou? Ou será que o universo termina em uma amnésia total, onde não há registro de que algo jamais existiu? Estamos diante do paradoxo final. Os buracos negros são os destruidores da matéria, mas podem ser os preservadores da memória ou os agentes do esquecimento absoluto. Enquanto o cosmos caminha para esse estado de vácuo diluído, onde o tempo perde o sentido porque não há eventos para marcá-lo, somos forçados a perguntar se o fim é realmente o fim, ou se o estado de vácuo quântico, fervilhante e instável, guarda o potencial para uma nova ignição. Poderia a morte dos últimos buracos negros semear o campo para algo novo? Imagine um espelho de ouro flutuando na escuridão absoluta a 1,5 milhão de quilômetros da Terra. Lá, no frio congelante do ponto de Lagrange L2, onde o silêncio é a única constante e a luz do Sol é bloqueada por um escudo do tamanho de uma quadra de tênis, o telescópio espacial. James Webb abriu seu olho hexagonal. Ele não estava procurando monstros. Ele foi construído para caçar a primeira luz, o brilho inocente das primeiras estrelas que se acenderam após a idade das trevas cósmica. Esperávamos encontrar o berçário do universo, um lugar de nascimento calmo e ordenado. Em vez disso, ao perscrutar as profundezas do infravermelho, olhando para trás através das cortinas do tempo, encontramos algo que não deveria estar lá. Algo que aguardava na penumbra, totalmente formado, titânico e faminto, muito antes de o universo ter permissão teórica para criar tais leviatanas. Nós olhamos para o abismo, esperando ver o início da nossa história. Mas o abismo olhou de volta e nos mostrou que a história talvez não nos pertença. O que o Webb capturou não é apenas uma anomalia nos dados ou um ponto vermelho pixelado em uma tela de controle em Baltimore. É uma afronta à nossa compreensão da causalidade. É como encontrar um arranha-céu totalmente construído em um campo onde a grama acabou de começar a crescer. Essas entidades, esses buracos negros impossivelmente massivos na alvorada do tempo, sugerem que a escuridão não é o fim da evolução estelar, mas talvez o seu alicerce. A descoberta envia um arrepio pela espinha da cosmologia moderna, não porque a matemática falhou, mas porque a física sugere uma realidade muito mais inquietante.
Para entender o verdadeiro horror desta descoberta, devemos deixar de lado as equações de campo e caminhar pelos corredores da metafísica. Pense na realidade como um tecido finamente bordado. Nós, as estrelas, os planetas e a vida, somos os fios dourados que capturam a luz. Mas um buraco negro não é apenas uma mancha nesse tecido. Ele é o ponto onde a agulha perfurou com tanta violência que o tecido se rasgou, revelando o chão frio e escuro que sustenta o tear. Durante séculos, nos confortamos com a ideia de que o universo tende à ordem antes de cair no caos. Acreditávamos que a gravidade aglomerou gás gentilmente, criando estrelas que viveram e morreram, para só então colapsar em escuridão. Era uma narrativa segura. A luz vinha primeiro. A escuridão era a consequência. Mas as imagens que chegam do web invertem esse roteiro sagrado. Elas sugerem que as sementes da destruição estavam presentes antes mesmo que a estrutura tivesse tempo de se erguer. É como descobrir que o esqueleto foi formado antes do embrião. A existência desses gigantes primordiais desafia a velocidade com que a matéria pode se organizar. No limite de Eddington, existe uma barreira de velocidade para a alimentação de um monstro cósmico. Um equilíbrio delicado, onde a radiação que sai empurra a matéria que entra, impedindo que a besta engula o universo de uma só vez. Mas os dados indicam que essas entidades quebraram esse limite, devorando o cosmos em um frenesi que desafia as leis que pensávamos governar o banquete celestial. Isso implica uma física nova e aterrorizante, talvez envolvendo campos escalares, desconhecidos ou uma geometria do espaço-tempo que não é suave e contínua, mas espumosa e caótica desde o primeiro segundo. E aqui reside a verdadeira vertigem filosófica. Se a estrutura fundamental do universo primitivo foi esculpida por esses arquitetos das sombras, então a nossa existência, a formação da Via Láctea e o nascimento do nosso Sol são subprodutos da entropia gerada por esses devoradores. Nós não somos os protagonistas da peça. Somos a poeira deixada para trás após a refeição principal. Ao contemplarmos o horizonte de eventos dessas bestas ancestrais, estamos olhando para o limite absoluto do conhecimento humano. Não é apenas uma barreira física onde a luz não pode escapar. É uma barreira epistemológica. O que acontece lá dentro, na singularidade, onde a curvatura do espaço se torna infinita e o tempo deixa de fazer sentido, é o maior mistério da ciência. Mas a descoberta do web adiciona uma nova camada a esse mistério. Se esses objetos nasceram grandes, se eles nasceram dominantes, eles podem conter em seu interior as condições iniciais do Big Bang, preservadas em um caixão de gravidade eterna. Imagine uma biblioteca onde todos os livros contêm a história do universo. Um buraco negro é como um incêndio nessa biblioteca, mas um incêndio paradoxal que não destrói a informação, apenas a embaralha de forma tão completa que se torna ilegível para nós. A radiação Hawking nos diz que, ao longo de éons, essa biblioteca evaporará, devolvendo a energia ao cosmos. Mas a descoberta recente sugere que essas bibliotecas foram construídas antes mesmo que houvesse autores para escrever os livros. Isso nos força a perguntar: de onde veio a informação? De onde veio a massa? Estamos vivendo em um universo cíclico, onde os restos de um cosmos anterior semearam os monstros do nosso? A imagem capturada pelo web atua como um espelho escuro. Quando Narciso olhou para o lago, ele se apaixonou por sua própria imagem. Quando a humanidade olha para esses dados, sentimos o oposto, uma profunda e visceral insignificância. O terror
não vem do perigo físico. Esses buracos negros estão distantes demais para nos engolir. O terror vem da implicação de que o universo é fundamentalmente estranho à vida humana. A luz que viajou por 13 bilhões de anos para atingir os espelhos dourados do telescópio traz consigo a assinatura espectral de um cosmos que não se importa com a nossa lógica. Vemos linhas de emissão de elementos pesados girando em torno do abismo, o grito de morte da matéria sendo acelerada a frações da velocidade da luz. Mas por trás desse brilho, há o silêncio da massa invisível que ancora a galáxia. Considere a escala de Planck, a menor unidade de medida possível, o pixel da realidade. É lá, nesse reino microscópico, que a gravidade quântica deve reinar. E é lá, no centro desses monstros antigos, que essas leis desconhecidas operam. Ao encontrar buracos negros tão cedo no tempo, somos forçados a confrontar a possibilidade de que o espaço e o tempo não são fundamentais, mas emergentes. Talvez o universo não seja um palco vazio onde a matéria dança, mas sim uma projeção holográfica emanando da superfície desses horizontes de eventos. Se isso for verdade, então não estamos dentro do universo olhando para um buraco negro. De certa forma perturbadora, podemos estar vivendo na superfície de uma complexidade matemática que mal começamos a compreender. O paradoxo é cruel. Construímos a máquina mais complexa da história, o telescópio James Webb, um triunfo do intelecto, da engenharia e da esperança humana para ver a luz. E o que ele nos deu foi a prova definitiva da supremacia da escuridão. Descobrimos que a luz é frágil, transitória e rara. A gravidade, fria e implacável, é a verdadeira escultora da realidade. Isso muda a nossa relação com o céu noturno. Antes, olhávamos para as estrelas e víamos guias, deuses ou destinos. Agora, sabemos que entre cada ponto de luz, nos vazios que parecem vazios, residem os fantasmas de uma época violenta, monstros que devoraram seus irmãos para limpar o palco para a nossa breve aparição. A estabilidade do nosso sistema solar, a calma da nossa órbita, é uma exceção temporária em um oceano de caos gravitacional. A ciência começou como uma forma de banir os monstros do mapa, de iluminar os cantos escuros com a razão. Mas quanto mais poderosa se torna a nossa tocha, maiores são as sombras que ela projeta. O que o Webb encontrou não foi uma resposta, mas uma pergunta que ecoa através dos bilhões de anos-luz. Uma pergunta sobre a origem da estrutura, sobre a natureza da causalidade e sobre o destino final de toda a matéria. Estamos presos entre dois infinitos: o infinitamente pequeno da singularidade, onde a física se desfaz, e o infinitamente vasto do universo em expansão, que nos isola em nossa pequena ilha de realidade. E conectando esses dois infinitos estão esses portais escuros, essas cicatrizes no espaço-tempo, que agora sabemos estarem lá desde o início, vigiando, crescendo, esperando. Talvez o maior medo não seja o de que estamos sozinhos no universo, mas o de que não estamos. Não no sentido de alienígenas ou civilizações, mas no sentido de que compartilhamos o cosmos com entidades que operam em escalas de energia e tempo que tornam a nossa existência não apenas curta, mas irrelevante. Somos efêmeros observadores de um jogo jogado por titãs gravitacionais. Ao encerrarmos esta jornada, não restam certezas confortáveis. O espelho dourado do Webb continuará a olhar, e nós continuaremos a analisar os dados, buscando padrões na estática. Mas a inocência da nossa exploração se foi. Sabemos agora que o jardim do Éden cósmico tinha serpentes muito antes de ter maçãs. A imagem final que nos resta
não é a de um universo acolhedor feito para nós, mas a de um mecanismo vasto, indiferente e sublime em seu terror. Um mecanismo onde a luz é apenas um subproduto acidental da fricção entre a matéria e o abismo. E enquanto olhamos para essa escuridão primordial, para esses devoradores de sóis que nasceram antes do amanhecer, não podemos deixar de sentir que, de alguma forma inexplicável, através da vastidão do tempo e do espaço, a escuridão também está olhando para nós. O que faremos com esse olhar? Continuaremos a buscar a teoria de tudo, tentando unificar a mecânica quântica com a relatividade, tentando encontrar a fórmula mágica que explique por que o abismo existe? Ou aceitaremos que há limites para o que uma mente evoluída nas savanas africanas pode compreender sobre a arquitetura do infinito? A resposta permanece suspensa no vácuo, tão silenciosa quanto o espaço entre as estrelas, tão insondável quanto o coração de um buraco negro. A única coisa que sabemos com certeza é que, ao buscarmos a luz do nosso passado, encontramos a sombra do nosso futuro, e nessa sombra, o universo revela sua verdadeira face. Será que temos coragem de continuar olhando?